Boa tarde a todos. Damos continuidade ao nosso Congresso Eucarístico, agora com esta partilha Eucaristia e Espiritualidade, ou Eucaristia e Santidade, Eucaristia e Santos do Pé da Porta de há 100 anos, na pessoa do Sr. Dom José Cordeiro, o Arcebispo Metropolita da nossa Arquidiocese de Braga. Saúdo cada um de vós com o vosso próprio nome, porque a lista é muito grande, eu tenho-os aqui todos, mas não posso dizer o nome de cada um de vós. Senti-vos todos saudados por estas partilhas que aqui vamos poder receber destes nossos 7 convidados, que nos vão falar de 7 personagens que de uma forma direta ou quase direta estão relacionados com o Congresso Eucarístico que aqui se realizou há 100 anos. Temos connosco o cônego Avelino Amorim, que nos vai falar do padre Abílio Correia, o doutor Alexandre Duarte, que nos vai falar da Beata Alexandrina, a irmã Emília Seixas, que nos vai falar da irmã Alzira Sobrinho, Monsenhor Mário Rui Oliveira, que nos vai falar do Frei Bernardo de Vasconcelos, o Dom António Moiteiro, que nos vai falar de Dom João de Oliveira Matos, o Padre Ricardo Lameira, que nos vai falar de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, e a irmã Maria Ivone Coelho, que nos vai falar da Madre Maria Isabel da Santíssima Trindade, que foi uma conquista de última hora. E se o Congresso tivesse mais um mês, ainda tínhamos mais 7 ou 8 santos. Mas o que é bom, naturalmente, e por isso também vocês comecem a tomar as vossas notas, porque temos aqui futuros santos também entre nós. De qualquer modo, estes estão representados, provavelmente isto que vocês entenderam em jeito de brincadeira que eu acabei de dizer, pode efetivamente ser uma realidade, porque haverá nos milhares daqueles que há 100 anos estiveram na cidade de Braga, na altura chamada como a cidade do Santíssimo Sacramento, e com 400.000 pessoas no Sameiro, ou 400.001 que foram medidos assim ao centímetro. Foram muita gente, certamente muitos nossos, se calhar parentes, familiares, que estiveram ligados ao primeiro Congresso Eucarístico. Vamos fazê-lo em modo de conversa, de partilha, de modo que eu irei lançando algumas questões para que cada um possa ir dando a conhecer um pouco da vida destes personagens, destes servos de Deus, veneráveis, beata, no caso da Alexandrina, daqueles que ainda estão em processo de abertura também da sua beatificação ou canonização, para despertar em nós um conhecimento ainda mais aprofundado. E por isso eles próprios depois podem ser para cada um de vós mediadores desse melhor conhecimento destas figuras, por quem todos eles vão pedir, e eu peço já em nome deles, para ganharmos esse tempo, vão pedir que rezem por cada uma das causas, porque aqui não vamos ver quem é que consegue ter mais adeptos, não é isso? Vamos ser de todos, mas vocês ao ouvirem a história de cada um, as partilhas de cada um, podem sentir, olha, diz-me mais respeito a mim, vou investir se calhar mais na minha oração em relação a esta pessoa, para que ela possa, junto de Deus, ser também elevada, como a Igreja nos propõe, à categoria de beato, de santo, e estar nos nossos altares diocesanos ou até depois na Igreja Universal. Eu vou pedir a cada um de vós que sejam também alegres na vossa apresentação, porque assim damos um belo testemunho de santidade. Para eles eu peço já uma salva de palmas pela disponibilidade. Para cada um eu peço para a abertura 2 ou 3 notas
destes santos do pé da porta do primeiro Congresso Eucarístico, 2 ou 3 notas da sua vida que vocês considerem dignas de destaque. Não precisam necessariamente ser as mais importantes da vida, mas para vós, que estáis diretamente ligados à causa de cada um deles, que vos parece mais importante. Começamos com o Cónego Avelino, do Padre Abílio Correia, 2 ou 3 notas. Sim, uma nota antes prévia, de facto não vamos certamente disputar adeptos ou simpatizantes, porque o que nos une a todos é de facto este amor à Eucaristia que todos manifestaram na sua vida e se estiveram unidos no primeiro congresso, continuam unidos no céu e certamente nos ajudarão a nós a também estarmos unidos uns com os outros. Do Padre Abílio, o que é que eu poderia sublinhar? Se calhar um primeiro aspecto, a humildade que o caracteriza. E ele próprio escreve dizendo que a humildade é uma virtude própria dos santos e é uma virtude que só é possível a quem vive da Eucaristia, porque a Eucaristia é também um sacramento da humildade de Deus que, na sua omnipotência, se faz presente num bocadinho de pão. E ele citava também o Santo Cura de Ars, dizia que se por um lado nos maravilhamos com esta dimensão de que a língua do Padre, como ele diz, de um pedaço de pão faz Deus, a verdade é que Deus para a nossa salvação, como diz São Francisco, o seráfico de Assis, como ele lhe chamava, Deus num pedaço de pão para a nossa salvação se esconde e se faz próximo para nós. E, portanto, esta dimensão da humildade, apesar de ele ser, de facto, o grande impulsionador de todo o movimento eucarístico, mas cá está, porque é uma vida vivida a partir da Eucaristia. O segundo aspecto, que é esta grande preocupação, esta experiência pessoal que ele vive a partir da Eucaristia, esta preocupação que ele tem de a partilhar com os outros. E sublinho só 2 notas muito breves que eu acho que espelham bem essa preocupação dele, quando ele diz tanto afã por buscar a felicidade, e ela está tão perto, está na Eucaristia, e parece que quase ninguém a quer encontrar. E é isso que o leva, em todo esse movimento eucarístico, e que numa outra expressão também muito própria dele, que diz que, aliás, quem visitar a exposição do Museu Pio XII verá um frontal belíssimo de altar que ele mandou fazer para a igreja de São Mamed, e ele diz que todos nós podíamos colocar um frontal no altar das nossas igrejas, àquela época certamente, não será de hoje, escrevendo o Ignoto Deo, diz ele, a expressão que São Paulo encontrou nos altares no altar de Atenas, dizendo ao Deus desconhecido. O que é que ele quer dizer? Que apesar de todo o esforço do pontificado de Pio X, que é o Papa da Eucaristia, afinal, Jesus sacramentado continuava, de facto, o desconhecido, mesmo para muitos dos cristãos, e por isso, como ele dizia também, muito pouco amado. E é isso que, de facto, o move a dedicar toda a sua vida à causa do Santíssimo Sacramento. Doutor Alexandre Duarte, da Beata Alexandrina, 2, 3 notas significativas da sua vida. Acerca da Alexandrina, dizer que foi sobretudo uma mulher da primeira metade do século XX, leiga de Balazar, diocese de Braga, uma pessoa que foi uma esponja de todas as formas de correntes, de estados, de vivências, de espiritualidade que pulavam um pouco por todo lado naqueles locais onde ela viveu, por onde ela passou, e que a levaram a focar-se sobretudo numa Eucaristia que ela entendia como uma escola do silêncio. Um silêncio que é o seio do nascimento de Deus em nós, uma Eucaristia e um silêncio que são para ela inseparáveis, que são aquilo que lhe permitem perguntar-se retoricamente o que é que adiantou Jesus ter nascido há 2000 anos em Belém se não nascer diariamente no nosso coração, para que nós possamos, através desse nascimento de Jesus em nós, sermos pão e alimento para os demais. Eu acho que mais importante do que aquilo que a Alexandrina fez, do que aquilo que a Alexandrina disse, foi aquilo que a Alexandrina acabou por ser. E se olharem à minha volta, foi uma pessoa humilde. Eu estou abaixo das minhocas, diante de todo este painel que está aqui ao meu lado. Tal como ela foi leiga, foi desconhecida, foi muito desvalorizada, foi muito criticada. Eu prefiro ficar apenas pelo desconhecido.
Está bem? Pronto, obrigado. Obrigado. Irmã Emília, da irmã Alzira Sobrinho, 2, 3 notas que merecem destaque. Merecem destaque, sobretudo, a resiliência dela, enquanto sonhadora de um sonho que depois se tornou realidade, e também a dimensão missionária. E vemos na participação que ela teve no primeiro Congresso Eucarístico Nacional. Ela escreve ao diretor espiritual em 16 de julho de 1924, após a participação. E ela diz-lhe: o bendito Congresso Eucarístico fez descer à minha alma tais enchentes que não há quem as possa e saiba explicar. Bendito seja, pois, o coração eucarístico de Jesus, por quem quero fazer as maiores loucuras e morrer de amor. Eu já não posso ter descanso mais sobre a terra, enquanto souber que há um coração no mundo que não ama até à maior loucura o Santíssimo Sacramento. Quero trabalhar tanto, sem querer ter mais um momento de descanso. Feliz 1000 vezes quem só trabalha puramente, santamente, pelo seu grande amor. Esta dimensão missionária que a irmã São João, Alzira da Conceição Sobrinho, revela ao seu diretor espiritual e que é fruto da participação no Congresso Eucarístico, é um desafio hoje também a que nós, a exemplo da irmã São João, não saiamos daqui como viemos, mas transformados, com toda a certeza. Muito obrigado, irmã. Esse testemunho do primeiro congresso faz-me pedir ao Sr. Dom Nuno que suba aqui junto de nós, porque nos tem uma comunicação a fazer a propósito da irmã Alzira Sobrinho e que liga o primeiro congresso, agora ainda mais, com este 5º Congresso Eucarístico, porque há uma notícia de última hora para a comunicação social que o Sr. Dom Nuno vai proclamar. De facto, é bom dar boas notícias, ainda por cima, em primeira mão. Há alguns dias que nos chegou esta comunicação do Dicastério da Causa dos Santos. Eu vou ler simplesmente e depois também acrescentar ainda uma outra notícia. Em carta de 23 de janeiro de 2024, Vossa Excelência perguntou a este Dicastério das Causas dos Santos se da parte da Santa Sé algo obste à causa de beatificação e canonização da serva de Deus Maria de São João Evangelista da Conceição Sobrinho, no século Alzira, religiosa professa das servas franciscanas reparadoras de Jesus Sacramentado, falecida em 1982. Analisada a questão, apraz-me certificar, Vossa Excelência, de que da parte da Santa Sé nada obsta a que se possa abrir a causa de beatificação e canonização da referida serva de Deus, cumpridas as normas a observar nos inquéritos a fazer pelos bispos nas causas dos santos, publicadas por este dicastério a 7 de fevereiro de 1983. Portanto, nada impede a abertura deste processo. A sessão solene de abertura da causa de beatificação e canonização da serva de Deus Maria de São João Evangelista da Conceição Sobrinho será, e também é um anúncio em primeira mão, não é? No dia 15 de agosto. Os pormenores depois serão devidamente difundidos. Obrigado. Obrigado. Estão a ver como vale a pena ter participado neste congresso. Recebemos notícias em primeira mão e ainda vamos ter mais, podem estar seguros disso. Monsenhor Mário Rui, do Frei Bernardo de Vasconcelos, 3 notas da sua vida que merecem destaque. Agora dou uma. Frei Bernardo de Vasconcelos é um jovem monge beneditino, é um poeta místico, nasceu em 1902 e morreu em 1932, a completar 30 anos. E ele, com 20 anos, foi convidado a apresentar uma tese, um texto, aqui em Braga, no Congresso Eucarístico, que ficou na memória coletiva da Diocese e deste país. A conferência chama-se Do Ideal Cristão e conquistou o coração de todos os presentes, de todos os bispos, e ainda hoje se fala. Nós vamos tentar depois ainda publicar o texto para que todas as pessoas possam
conhecer a profundidade deste jovem de 20 anos. Eu ontem ouvia um jovem da Liga Eucarística a falar do Carlo Acutis. Aprofundem também o Frei Bernardo, porque ele tem muito para dar aos jovens, porque era um jovem universitário, ele namorou a um determinado momento da sua vida, quis dedicar toda a sua vida ao Senhor, entrou para monge beneditino, sofreu muito, e já aprofundaremos isto, morreu com uma doença, uma tuberculose óssea, chamada o mal de Pote, e era um monge poeta místico. E isto faz-me lembrar, porque estamos então num congresso eucarístico onde já se falou ontem numa homilia, hoje numa conferência, sobre a Sofia de Melbreiner Anderson, eu também queria citar um texto da Sofia para falar do Frei Bernardo, porque creio que ela dá a síntese da vida e do mistério que é este jovem para nós hoje. Ela, num conto exemplar que se chama Mónica, ela fala desta senhora, que era muito rica, muito bela, muito bem apresentada, era respeitada por toda a gente, era uma mulher de sucesso, e a Sofia escreve, a determinada altura, que para que Mónica fosse assim tão conhecida, tão apreciada, tão amada, tão invejada, ela teve de renunciar a 3 coisas na sua vida. Ela teve de renunciar à poesia, teve de renunciar ao amor e teve de renunciar à santidade. Porque a poesia visita-nos uma vez na vida. Se lhe dissermos que não, a poesia nunca mais nos visitará. O amor visita-nos algumas vezes na vida. E se lhe dissermos que não, acabará por não nos visitar mais. Mas a santidade visita-nos todos os dias da nossa vida. E para dizermos sim ou não, teremos de repetir esse sim ou não todos os dias da nossa vida. Eu gosto muito de olhar para a figura do Frei Bernardo, já estou completamente conquistado por ele, e por isso é o meu santo, ainda que eu seja também o postulador do maravilhoso Padre Abílio. O Frei Bernardo, na sua vida, disse sim à poesia, disse sim ao amor e disse sim, sobretudo, à santidade. Eu acho que este é o grande exemplo que ele tem para cada um de nós hoje e, sobretudo, para os jovens que também, nas Jornadas Mundiais da Juventude, tiveram a oportunidade de conhecer e de mergulhar na vida extraordinária e difícil que é a vida do Frei Bernardo. Portanto, era a primeira nota que gostaria de ficar por aqui. Muito obrigado. Dom António Moiteiro, sobre Dom João de Oliveira Matos, que nos tem a dizer de significativo da sua vida? Algumas coisas, mas a primeira, o Sr. Dom João, nós na Guarda chamamos-lhe Sr. Dom João. E se eu disser Sr. Dom João, já sabem que é este Bispo Auxiliar da Diocese. É muito interessante que no encerramento do Congresso Eucarístico há 100 anos, sabem quem presidiu a missa do encerramento? O Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. E quem é que pregou? O Dom João. E nas atas, eu leio o que vem nas atas, que é muito interessante. O ilustre e zeloso Bispo Auxiliar da Guarda era Bispo há menos de um ano. Dom João de Oliveira Matos, e agora disse-me aqui o Monsenhor que o Frei Bernardo disse que era dos mais santos dos bispos em Portugal. Temos de nos acautelar. Começara a sua alocução apelidando, começou assim a pregação: Vitória, vitória, vitória a Cristo Rei. E o que é que aconteceu a seguir? E como se o quisessem repetidamente confirmar, as vozes de milhares de bocas, num brado irreprimível, majestoso, repetido incessantemente, num ardor continuamente renovado, gritava o triunfo de Jesus Cristo, proclamando a sua realeza, fazendo em nome do país a mais espontânea e eloquente eleição, vitoriando a hóstia, vitoriando a Eucaristia, para que ela reine sobre nós. Já estão a imaginar no Sameiro,
400 mil pessoas a dizer vitória, vitória, vitória. O Sr. Dom João de Oliveira Matos nasceu em 1879, foi ordenado bispo com 42 anos, 43, e, portanto, foi no ano anterior, no dia de São Tiago, e ele aqui esteve aqui em Braga, porque o Sr. Dom Manuel Vieira de Matos foi bispo da Guarda de 1904 a 1914. E quando veio para Braga, trouxe o Dom João como secretário particular. E é muito curioso que quando ele foi ordenado bispo, ele esteve na ordenação dele, na Guarda, presidiu o bispo diocesano, Dom José Matoso, mas teve o Dom Manuel Vieira de Matos e o Dom José do Patrocínio Dias, que era outro bispo, bispo de Beja, que foi também o grande apóstolo do Alentejo. E o Dom Manuel Vieira de Matos ofereceu-lhe uma cruz peitoral, esta é a réplica, é da minha ordenação, em que colocou na cruz um festão de rosas. E ele dizia assim, para que o bispo se lembre dos espinhos do episcopado. E dentro incluiu uma relíquia de São Martinho de Dume. Essa cruz peitoral está na exposição aqui em Braga. Portanto, o Sr. Dom João, ele é de 23, em 24 esteve aqui e em 24, em fevereiro, fundou uma associação de leigos, que ainda hoje existe, com comunidades, em que ele queria o seguinte, queria reunir leigos que visitassem Jesus Eucaristia e que fossem os colaboradores dos párocos, estamos em 1924, colaboradores dos párocos, naquilo que dizia respeito à pastoral, e que fossem eles os visitadores de Jesus escondido no sacrário. E daí vem depois toda a outra devoção, o amor à Eucaristia. Estamos numa de nos rirmos. Eu conheci um padre lá, já deve estar no céu, de certeza, mas era um homem muito típico, como destes que temos nos presbitérios. É preciso entender a palavra que eu vou dizer. Para falar do Sr. Dom João, ele dizia assim, o demónio do bispo, quando se ajoelhava, via Jesus vivo no sacrário. Estão a ver a expressão? O demónio não tem carga negativa nenhuma, mas é até carinhoso. Quando se ajoelhava, via Jesus vivo no sacrário. E eu, só para mais uma nota, e já termino agora, para ficarem com isto que é muito bonito. Ele tem vários pensamentos, publicámos já 6 livros dos escritos dele, agora estamos a acabar uns sobre pensamentos, e um deles também é bom para nós todos. A doçura é como a nata da caridade. É um dos frutos mais perfeitos dessa virtude. Meus amigos, se quisermos ter caridade, temos de ser dóceis. Muito obrigado. Padre Ricardo, sobre Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. Pois é muito difícil de Dom Manuel arranjar apenas três qualidades. Vamos ter outra ronda a seguir. Até porque ele sentia... Não, até porque eu digo isto porque uma dos apontamentos nos seus 19 anos foi dizer assim, que eu nunca me orgulho com o que faço, porque aquilo que eu faço não sou eu, é Deus. Então, a partir daí, ou há muitas virtudes ou não há nenhuma. E esta primeira virtude, na minha opinião, a normalidade e a natural com que ele vivia, tanto como seminarista, como filho, como padre, vice-reitor do Seminário da Guarda, para onde foi chamado e pedido. E a relação foi muito difícil. Teve que meter a Santa Sé e tudo, senão não vinha. Mas veio, sim senhor, que ele foi. Depois, como bispo de Porto Alegre e arcebispo de Évora. A simplicidade, esta naturalidade, no trabalho, no agir, no fazer e no desaparecer. Uma segunda característica é a sua suma inteligência.
e sempre ao serviço. Ele fez, em 3 anos, em Roma, estando doente 1 ano e meio, numa casa de saúde em Nettuno, fez o doutoramento em teologia e ainda se formou em grego, hebraico, latim, árabe e também trouxe formação em italiano, claro, francês, inglês, alemão e espanhol. O que fez com que depois em Évora, como não havia muitos padres, ele tinha que ir muitas vezes como pároco e estar 1 mês em cada paróquia. Então, quando ele chegava ao paço, tinha que ter 8 secretários a trabalhar ao mesmo tempo. E dizia, tu escreves isto. Ao fim do 8º dizia, voltava-se para o primeiro, tu continuas a escrever isto, e no final assinava tudo. Então, esta inteligência que o levou, logicamente, a ser o escrivão de muitas cartas dos bispos, a fazer grandes discursos, a que se os mais quentes, muitas vezes era ele que os fazia, e logicamente também fez com que, por isso mesmo, a Primeira República e depois a Segunda não fosse ele uma persona muito grata, não é? Por isso, quando houve a possibilidade de ele ir para Lisboa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse assim, no máximo dos máximos que fique em Évora. Unido a isto tudo, e tudo isto só era possível porque ele vivia da oração. Um dos propósitos, logo aos 19 anos, foi fazer preparação da missa, viver a missa, 15 minutos da ação de graças depois da missa, confissão semanal, retiro mensal e todas as quintas-feiras, de quinta para sexta, a primeira quinta-feira, estar toda a noite em vigílias. Logicamente que a partir daqui ele queria um amor a partir da oração ao apostolado e ao amor pelos sacerdotes, que é um dos aspectos mais belos da vida dele e do serviço dele ao serviço da Igreja. Muito obrigado. Irmã Maria Ivone Coelho, sobre Madre Maria Isabel da Santíssima Trindade. Vou dizer alguma coisa sobre a vida dela, para quem também não conhece. Ela nasceu no Alentejo, de uma família abastada, teve uma educação esmerada, desde aprender e fazer a 4ª classe, aprender português, inglês, francês, espanhol, piano, violino e muitas coisas. Aprendeu a ser dona de casa e casou. Casou em 1912. Casada durante 10 anos, depois o marido morreu ao fim de 10 anos e ela diz que sofreu horrivelmente, foi o maior desgosto da vida dela. Entretanto, deu-se ao apostolado em Santa Eulália, na terra dela, e orientada pelo Dom Manuel da Conceição Santos, que era o seu diretor espiritual, e aí, durante 11 anos, no seu apostolado, junto dos pobres, junto das crianças, das viúvas, ajudava em tudo aquilo que era possível. Sentiu o chamamento de Deus para a vida consagrada e fez uma experiência de clausura nas Dominicanas, em Azurara. 7 meses, ficou doente, voltou. E então, agora é em Elvas que ela começa a sua missão. Uma missão de entrega aos pobres, sobretudo com retiros, uma creche, e também aí fundou a congregação das Irmãs Conceicionistas ao serviço dos pobres. E ela foi junto do sacrário, que ela escreve e diz... junto do sacrário, ouvia e via claramente que era para isto que o Senhor me chamava. E então, depois de muitas visitas a Jesus sacramentado, pareceu-me ouvir que era isto e que o Senhor queria que eu fundasse a congregação. Muito obrigado, irmã. Fico por aqui. Muito obrigado. Voltaremos a conversar também com todos. Voltamos ao Padre Abílio Correia. Cónigo Avelino, como é que está o processo de beatificação, canonização? Como é que está o processo do Padre Abílio? Bom,
o processo neste momento está ainda na sua fase apostólica. Temos aqui o apostolador, que tem que ter 2 amores, pode ser. Não pode ser só o Frei Bernardo, também tem que ser o Padre Abílio, nesta área possível. E sim, tem indicado e reconheço e agradeço ao meu Sr. Mário Rui por todo o trabalho que tem feito. O processo iniciou em 1997, teve toda a sua fase diocesana, audição das testemunhas, enfim, a rolar todo o processo. Em 2 de fevereiro de 2022 passou à fase apostólica e, portanto, está nesta última fase, podemos dizer assim. Foi já nomeado um relator que está a trabalhar arduamente na posício final, pronto, que é o documento final que será apresentado depois ao Santo Padre para que possa ser declarado venerável. Esperamos, segundo estas últimas notícias, que até ao final do ano esteja o trabalho feito e, portanto, 2025, que é o ano do jubileu, será também para nós, assim esperamos, um ano de boas notícias. O que é a agregação do Santíssimo Sacramento, que fala nas referências do primeiro congresso que o Padre Abílio fundou ou divulgou com grande empenho há 100 anos? Bom, para compreender, só uma nota se calhar prévia que nos pode ajudar. Portanto, como todos os outros, o Padre Abílio passou horas e horas diante do sacrário. E é no sacrário de São Mamé, diz ele, que recebeu as grandes inspirações da sua vida. E que nós poderemos dividir em 2 aspectos. Por um lado, como sublinhava, toda essa espiritualidade eucarística, que foi para ele um caminho de santidade, e a partir daí também todas as obras de apostolado que ele desenvolve. Foi muito crucial para ele, sobretudo logo no início, que lhe tivessem falado dos Padres do Santíssimo Sacramento, uma congregação fundada por São Pedro Julião Aymar, e que lhe falam sobretudo da comunidade que nesse momento residia em Bruxelas, com quem ele se coloca logo em contacto. E, portanto, foi muito no carisma destes Padres do Santíssimo Sacramento que ele fundamentou também todo o seu apostolado. Essa é uma das obras de apostolado que ele introduziu em Portugal, mas foram muitas mais, cerca de 10. Era sobretudo uma proposta para viver a partir da Eucaristia e consistia que esteve exatamente só no primeiro congresso, ele começou em São Mamé em 1910 e no primeiro congresso, 14 anos depois, já havia 300 mil associados, um pouco espalhados por todo o país. Qual era o compromisso de cada um destes agregados ou associados? Era a adoração mensal ao Santíssimo Sacramento, era também a participação frequente na Eucaristia e na comunhão, se possível, diária. Portanto, estamos já a ver também toda esta perspectiva do decreto de São Pio X, que ainda não tinha entrado naquilo que poderíamos chamar a normalidade pastoral da vida das nossas comunidades. Ao mesmo tempo, colaborar com os párocos nas funções litúrgicas e, sobretudo, também o cuidado pelo espaço, porque é importante também para a celebração da Eucaristia o cuidado pelo espaço litúrgico, desde a limpeza, a ornamentação, cuidado pela lâmpada do Santíssimo Sacramento. Nós hoje substituímos por pilhas e por eletricidade, mas a verdade é que a lâmpada do Santíssimo Sacramento exigia este cuidado diário. E, portanto, era um pouco todo este apostolado vivido a partir da Eucaristia celebrada, que depois, como alimento de vida, se manifestava na vida cotidiana. Dr. Alexandre Duarte, como está a causa de canonização da Beata Alexandrina? A causa de canonização está a prosseguir. Em que ponto é que está? Está agora à espera de um segundo milagre para que possa ser proclamada santa e poder, de alguma forma, passar a ser venerada universalmente como santa da Igreja Católica. Mais do que isso, então eu digo muito simplesmente, não sei. Esperamos... Sinceramente não sei. Estamos à espera de um segundo milagre. Se acontecer um segundo milagre, isso não vai mudar muito naquilo que foi a Alexandrina, porque ela nunca esteve preocupada em ser santa. Não sei se alguém que está preocupado em que ela o seja. Ela foi sempre uma pessoa muito apagada e foi, como disse alguém aqui ao meu lado, uma pessoa muito inteligente, porque percebeu que ser cristão, como diz Gregório Magno, amor ipse notitia est, o próprio conhecimento é uma forma de amor, e que a única forma de amar verdadeiramente e de se unir verdadeiramente a Deus não é conhecer aquilo que Deus conhece, é amar aquilo que Deus ama, e aquilo que nós devemos esperar, de acordo com a Alexandrina, é sermos capazes justamente de amar como Deus ama. Não é a outra forma.
E ao contrário do que disse também aqui o meu colega que está sentado ao meu lado esquerdo e que evidentemente é um reverendo, ao contrário de mim, Alexandrina não passou muito tempo diante dos sacrários, porque a sua saúde não o permitiu. Aquele que está dentro dos sacrários é que passou muito tempo diante dela. E ensinou-lhe uma coisa extraordinária, é que não há eu e a minha missa, não há eu e a minha Eucaristia, não há eu receber a Eucaristia para dar aos demais. Ensinou-lhe que a Eucaristia é a escola do nós, em que eu existo para que os outros possam existir e recebo na medida que eu dou aos demais. E isso para ela é o fundamental, numa vida de apagamento, tal como eu disse, de humildade, e não é de uma humildade que surge de uma opção preferencial para essa virtude, é de uma humildade que é congénita ao seu próprio coração, que antes da sua própria decisão ela já o era. Um pouco má pescada. Ao amor que acaba... Não desligue já. Ao amor que acaba de referir, ela também tem como lema de vida o sofrer e o reparar. Pode explicar-nos um pouco isso? Sim, Alexandrina insere-se em toda uma corrente que existia a partir de meados do século XIX, vindo muito de trás, as místicas medievais que já falavam da reparação. Alexandrina compreende o amor como uma forma de mostrar a Deus que estamos disponíveis para sarar as feridas que são infligidas a esse próprio Deus, no sentido da reparação. O sofrimento, por seu lado, é a prova que nós podemos mostrar a Deus. O aceitar o sofrimento consequente do amor é uma prova de mostrarmos a Deus que estamos disponíveis a amar a Deus em qualquer circunstância. Porque amar a Deus quando a vida é uma espécie de colcha de pétalas de rosa, isso é muito fácil. Mas quando as pétalas de rosa desaparecem e só ficam os pedacinhos com os seus espinhos, aí é que é difícil, aí é que a gente tem que mostrar que amamos a Deus. E no fundo para Alexandrina foi isso. Ela não amava o sofrimento pelo sofrimento, não procurava o sofrimento pelo sofrimento. A reparação era entendida também na linha do sofrimento, dentro do contexto do amor. Obrigado. Obrigado. Irmã Emília, como está a causa, já aqui escutámos em primeira mão. O que pode dizer-nos mais sobre a causa de beatificação e canonização da irmã Alzira Sobrinho? Bom, eu pensei que já ia escapar a essa pergunta. Acabámos de ouvir o Dom Nuno a anunciar o documento que veio de Roma, nada obsta a que o processo seja aberto. Dia 15 de agosto será feita a abertura oficial na Diocese de Bragança-Miranda. Bom, e agora vamos aguardar, as nomeações serão feitas. Nesta investigação surgem aí umas cartas que se relacionam também com o Padre Abílio Correia. O que é que de novo nos pode dizer sobre umas 38 cartas que apareceram? É um crédito que nós temos agora com o Padre Abílio, não é? Há aqui uma parceria. Crédito. Porque surgiram essas 38 cartas e foi interessante como nós conseguimos ver já. Uma das cartas, ainda não se leram todas, nós também ainda não lemos todas, mas uma das que lemos tem só 19 páginas, não é? Pronto, já vemos a dimensão da carta. E é interessante que se nos questionou, seria antes, mas foi antes do primeiro congresso, e já, deixe-me ver aqui, porque eu não sei as datas de cor, mas... ela teve, como eu disse há pouco, ela foi uma resiliente porque teve que enfrentar muitos obstáculos, como acho que todos os que estão aqui, todos os outros que já são e os que hão de ser. Mas em 1923, a 8 de dezembro, numa das cartas que escreve a Alzira, o Padre Abílio dizia: "Creia que tem em mim um grande defensor." Ela tinha muitos opositores, mas também tinha muitos defensores, e o Padre Abílio era um deles. "O ideal que nos apaixona é o mesmo", dizia o Padre Abílio, "e por ele farei os maiores sacrifícios, darei até a minha vida. E como a senhora tanto tem sofrido e sofre, eu tenho mais vivo desejo de também sofrer e compartilhar o peso da sua cruz." Isto já nos mostra a grande cumplicidade, a grande amizade, a grande profundidade, a amizade profunda que
que havia na partilha do amor a Jesus e a Eucaristia entre estas duas pessoas. Não sei. Obrigado. Monsenhor Mário Rui, como está a causa de beatificação, canonização do Frei Bernardo? Está muito bem e recomenda-se. Mas está naquela fase em que já depende mais de Deus do que de nós. Ou melhor, depende muito de nós e a única coisa que temos a fazer é rezar ao Senhor para que nos ofereça um milagre. Porque o processo está completo, o Frei Bernardo já foi declarado venerável e por isso agora o passo seguinte será a beatificação, mas para isso é preciso que o Senhor nos conceda o milagre. E por isso a insistência da apostolação é precisamente divulgar, fazer apostolado, dar a conhecer, fazer enamorar por este personagem que é extraordinário, para que possamos pedir ao Senhor, insistentemente, que nos ofereça, que nos dê esta graça de um milagre. Há histórias muito bonitas de graças que chegaram recentemente, por exemplo, conto uma assim para muito breve, uma senhora que não conseguia engravidar, que se apegou, como diz o povo, né, que se apegou muito com o Frei Bernardo, rezou insistentemente, engravidou 1, 2 vezes, perdia o filho, e continuou insistentemente, com muita resiliência, a rezar ao Frei Bernardo para que o Senhor lhe concedesse um filho. A senhora finalmente consegue engravidar, aquela gravidez parece singrar, mas aparece um cancro à mãe, e por isso, que chatice, os médicos aconselham a abortar, a mãe diz nem pensar nisso, o Senhor vai salvar e o Frei Bernardo vai salvar os dois, as duas pessoas, as duas criaturas, continua a rezar muito ao Frei Bernardo, inicia o processo de quimioterapia, resulta bem, a mãe está bem, teve uma criança, os médicos escreveram artigos nas revistas científicas sobre o caso de sucesso desta mãe, mas deram uma explicação científica para a sua cura. E isso cria-nos dificuldades. Mas a apostolação, eu próprio, o meu problema não é com a mãe, o meu problema é com a criança. Uma mãe que perdeu 4 vezes uma criança, que os médicos disseram que nunca mais poderia ter crianças, que diante de uma situação completamente adversa, sujeita aos efeitos da quimioterapia, consegue singrar e afinal ainda tem outro filho, para mim ainda continuo a dizer que a coisa não está fechada, está aberta, nós vamos explorar, mas pedimos incessantemente ao Senhor que nos conceda essa graça, porque seria para a maior glória dele que o Frei Bernardo pudesse ser também beatificado. Para além da idade, porque é que se apresenta e a nossa Arquidiocese escolheu Frei Bernardo como patrono da Arquidiocese na ocasião da Jornada Mundial da Juventude? Porque é que o Frei Bernardo pode ser o patrono dos jovens nos dias de hoje? Eu acho que o Frei Bernardo, a coisa mais extraordinária que ele tem é o seu caráter ordinário. Ele é um ser humano, é um jovem como nós. Como nós. Um ser humano que cresceu com as suas dificuldades, com doenças. Ele desde pequenino teve problemas de saúde bem complicados, mas foi um jovem que estudou, que se enamorou pela literatura, inscreveu-se em Coimbra, teve a sua namorada, esteve longe de Deus, conheceu o Centro Académico da Democracia Cristã, que lhe deu uma outra visão das coisas, correu o risco de se inscrever nos sindicatos comunistas. Esse era um dos perigos que depois finalmente conseguiu superar. Por isso teve as inquietações que tem um jovem de hoje, a dificuldade com a relação com Deus, a dificuldade do relacionamento com o pai. Havia ali também um certo atrito. O pai, a certa altura, chateou-se um pouco com ele porque ele não estava a dar o grande sucesso nas aulas, porque vivia de facto nesta inconstância da adolescência. Obrigou-o a abandonar os estudos, foi para o Porto, foi trabalhar num banco, aproveitou esse tempo para estudar literatura
e belas artes, portanto, daí que vem também a paixão pela poesia. Depois, de facto, através de um retiro, de uma peregrinação a Lourdes, e o retiro que faz no Luso com os padres jesuítas, a vida dele dá assim uma espécie de uma cambalhota, como muitas vezes dá. E a partir daí ele escreve à mãe, ele é ótimo a escrever cartas. O grande tesouro que nós temos são 486 cartas que foram reunidas no processo, em que ele revela, se calhar ainda mais do que na poesia, a grande alma mística deste jovem, que é a todos os títulos extraordinários, que um jovem com 20 anos escreve assim e tem aquela profundidade, e era também uma espiritualidade consentânea, conforme com a época, da paixão, da renúncia, da dor, do sacrifício. E por isso o que ele tem a ver é depois também este uso sobrenatural. A Simone Weil tem uma frase extraordinária sobre o sofrimento. Ela diz na Pesanteur et la Grâce que a grandeza do cristianismo não é dar um remédio sobrenatural para o sofrimento. A grandeza do cristianismo é fazer um uso sobrenatural do sofrimento. E o Frei Bernardo, porque depois teve uma tuberculose óssea que o reduziu e definhou completamente à cama, ele viveu e usou esse sofrimento para fazer do seu leito o Monte das Bem-aventuranças. Ele conseguiu manter uma relação muito bonita, muito profunda, muito íntima com a família, com os monges, com o Teixeira de Pascoais, que era seu parente e que ficou completamente seduzido pela grandeza deste jovem. Depois teremos a oportunidade de aprofundar isso. E por isso, aquilo que ele tem de melhor é o seu caráter natural, a sua juventude, a sua beleza das dificuldades e da sua grandeza que ele tem para dar hoje ao nosso mundo e, sobretudo, aos nossos jovens. Obrigado. Dom António Moiteiro, como está a causa de Dom João de Oliveira Matos? Está como está do Frei Bernardo Vasconcelos. O Sr. Dom João foi declarado venerável no dia 3 de junho de 2013. E eu leio um bocadinho do decreto, porque é muito interessante, que diz assim: por boas razões, muitos o escolheram como confessor e diretor espiritual, graças à profundidade da sua doutrina e, sobretudo, pela delicadeza do seu trato. A vossa fundadora foi uma delas, tal como a Sílvia Cardoso. Também foi dirigida espiritualmente pelo Dom João. As nossas irmãs ainda dizem que a conheceram lá, no outeiro, onde ela ia, e depois à direção espiritual. E depois diz assim: constante na pregação da palavra de Deus, esforçou-se cotidianamente por caminhar na perfeição e encontrou, agora é o decreto, na oração, na espiritualidade eucarística e na devoção à Virgem Maria, a fonte da sua intensa atividade espiritual. E para nós, padres, ele era bispo auxiliar e acompanhava os padres, diz: a sua característica principal é a caridade pastoral, que viveu com verdadeira convicção e constante generosidade. Uma característica muito interessante dos santos é quando nós lemos a vida dos santos, os santos são aqueles que fazem outros santos à sua volta. E normalmente os fundadores, à sua volta, os primeiros, são gente temperada numa vida espiritual profunda própria do fundador. E no que diz respeito ao nosso Dom João, nós vemos como a ligação ao Dom Manuel, a ligação à vossa fundadora, a ligação a tantos outros que no nosso país, no século XX, tiveram um papel muito importante na vida cristã. Ontem mesmo, na fotografia que está na exposição dos bem-aventurados no Museu Pio XII, descobrimos uma coisa muito interessante. Está também um leigo, que para nós, para alguns de vós, não dirá muito, um doutor Alberto Inês da Fonseca, leigo,
presidente de Câmara, um dos fundadores do CADC de Coimbra, que ele era advogado, e quando o Dom João fundou a Liga, precisou dele e disse-lhe: venha comigo. Ele deixou tudo e foi para a Guarda. E depois era ele, quando ele morreu, é muito interessante, os santos andam juntos. O Dom João morreu no dia 29 de agosto de 1962. E quando estava a sair o funeral da Catedral da Guarda, morreu o Dom João. O Dr. Alberto, isto é, um não podia estar sem o outro. Para verem um bocadinho as almas gêmeas deles, quando morreu o Dr. Alberto, descobriram um saco com letras de banco para pagar. Era ele que, portanto, também era gente um pouco abastada, mas ele deu tudo, ficou sem nada. E numa das visitas do Ministro da Justiça ao Hotel de São Miguel, que é um colégio, tinha muita vida, e o Ministro perguntou-lhe: ó, Sr. Doutor, onde é que está a força aqui que mobiliza toda esta gente? Ele disse: venha comigo. Sabe onde é que o levou? Ao sacrário, ao Sagrado Los Prenos. Está ali. É ele que tem a força que movimenta toda esta casa. Isto diz muito da... E então, ontem descobrimos a fotografia dele, porque ele andava sempre para Pilon. Então lá está ele, na adoração, na bênção do Santíssimo, numa atitude devotíssima, em que ele está a receber a bênção do Santíssimo. Os santos fazem outros santos. E para mim este é o critério maior da santidade. Aqueles que fazem outros santos à sua volta é porque são santos. Obrigado. Depois do Sr. Dom João, gostava de, se ainda tivermos outra ronda, na terceira gostava ronda, de dar duas características. Padre Ricardo, como é que está a causa de beatificação ou canonização de Dom Manuel Mendes? Está com muito mais trabalho do que a dos meus irmãos aqui à volta, porque está mais atrasada, não é? Só 440 cartas são do Dom Manuel para a mãe, não é? Então estamos a falar em 10.000 documentos originais. Foi preciso organizar, demorou-se muito tempo, e agora é preciso transcrever quase tudo. Então, mas é um trabalho muito bonito, vale a pena. Porque, em primeiro lugar, todas as cartas têm sempre uma dimensão espiritual. Ele não sabia escrever sem colocar o cunho divino e ajudar os outros a partir de uma conversa simples e normal. Mas atenção, estes 10.000 documentos, eu queria começar por aqui, foi depois dele ter dito que queria mandar queimar tudo. Ele mandou queimar tudo antes de morrer. Só queimaram metade, porque a seguir chegou um e disse assim: para aí, não queimos mais nada. Pronto, senão eram 20.000 documentos, que eram pior ainda. Padre Ricardo, uma das notas da vida de Dom Manuel Mendes é que ele foi pároco, sendo bispo, quis quase ser pároco, quer dizer, tinha poucos padres na diocese e ele desenvolveu também uma proximidade muito grande com os seus diocesanos. Quando morreu, todos diziam, morreu-nos um pai. Fala-nos um pouco dessa proximidade de Dom Manuel Mendes com os diocesanos. Quando Dom Manuel Mendes entrou na diocese, ele foi recebido com uma pedrada. E a dizer: não queremos que este homem reine sobre nós. Ele, como andava muito devagar, o que à frente teve azar e levou ele a pedrada. Mas a pedrada foi cair mesmo em cima de um bispo. Por isso aí cumpriu-se a norma. Pois ele tinha 20 padres na diocese. E só tinha 2 em situação regular. Nota de tradutor: não se conhecia pecado público. Ok? Porque os outros destes 20, quase todos tinham filhos, muitos deles viviam mesmo amancebados e alguns mesmo casados por civil. O Sr. Dom Manuel Mendes, antes de ir à questão mas por aqui também se vê o amor dele depois às pessoas. Ele foi indo ter com cada sacerdote e perguntar, estamos em 1921,
perguntar se ele ainda queria continuar a ser padre. Se convertia, se queria mudar de vida, se queria organizar-se no sentido de viver em união com o Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. E foi interessante que, pouco a pouco, todos os padres aceitaram voltar ao exercício do ministério. 3 condições. Primeiro, ir para onde ele mandasse. Segunda, pagar uma mensalidade, um subsídio de alimentação aos filhos que tinha. Isto é muito bonito, o que mostra a humanidade do Dom Manuel. E depois, uma vez por mês, com outro sacerdote, teria que ir almoçar com os filhos. Porque ele dizia, os filhos são teus. O pecado foi teu, não foram dos teus filhos. Então, e foi interessante que há pouco tempo no hospital, umas pessoas que eram netas do padre, diziam assim, o senhor arcebispo era muito bom, nunca proibiu o nosso avô de estar com os nossos pais. A questão era viver a santidade. Claro que isto fez com que, pouco a pouco, estes 20 padres, em 39 anos, deixassem de ser 20 para serem 163. E de 25 seminaristas passarem para 250 seminaristas. Claro que isto fez também com que fosse necessário, porque não havia padres, ir para as paróquias. 15 dias numa paróquia, um mês na outra, e assim ele ia, pregava, celebrava, confessava, fazia funerais também, poucos, porque também não era necessário, não queriam. Não é? Mas depois, quando foi-se criando de tal maneira um amor também ao senhor arcebispo, que ele aproveitou, de facto, tudo para levar a Cristo. E sempre que ele chegava, era de facto um pai. Um pai que ouvia cada pessoa. Ele normalmente não tinha assim o hábito de receber as multidões. Recebia pessoas. Falava com cada pessoa, conhecia a família deles. Conhecia as preocupações deles. Pensemos, por exemplo, que a primeira obra que ele criou na Diocese foi a Liga dos Agricultores Católicos. Toda a gente diz, no Alentejo era para se pôr do lado dos agricultores. Não. Era para ensinar aos agricultores ricos como tinham que tratar os empregados. E isto é muito importante. E foi estes pequeninos gestos. Imaginemos, ele fundou 20 hospitais. Transformou as Santas Casas da Misericórdia em hospitais. Ele criou 45 creches para que os pais pudessem ir trabalhar. E levou 42 congregações religiosas para a Diocese. Uma delas, por exemplo, ainda há pouco falava, as Irmãs Teresianas. Como vinham da Espanha, não podiam entrar como religiosas, então vinham sem hábito, estavam no colégio luso-britânico. Porque havia lá um conjunto de ingleses, fundaram uma associação de pais e a partir daí elas estavam lá. E como é que eram as profissões religiosas? Às 2 ou 3 da manhã, ele ia ter a casa delas para aceitar as profissões religiosas. Claro que isto fez, criar muito amor ao senhor arcebispo, de tal maneira que os padres mais velhos, enfim, já têm direito a algumas regalias, não é? É o Zé, é o Maurílio, é o Chico e o senhor arcebispo. Quem é o senhor arcebispo, Padre Santos? Só há um, é o Dom Manuel. É muito belo, não é? Ver este amor. E de facto foi o maior acontecimento do século XX, foi o funeral do Dom Manuel Mendes. Muito obrigado. Irmã Maria Ivone Coelho, como está a causa de beatificação e canonização da Madre Maria Isabel da Santíssima Trindade? Foi declarada venerável em 2013, 5 de julho de 2013. Temos tido várias graças, mas ainda não temos nenhum milagre declarado, não é? E que falta isso para que ela possamos continuar o processo de beatificação e canonização. Agora, queria destacar alguns pontos da vida dela, no sentido que ela foi uma mulher
rica que se fez pobre para servir os pobres. Ela diz mesmo isso: fiz-me pobre para privilegiar os pobres. A congregação nasceu para servir os pobres. Então, uma das virtudes características dela era a pobreza. E nos pobres ela via Jesus. Era uma Eucaristia. As irmãs eram servas, podiam numa mão levar o pão, noutra a Eucaristia. Ou seja, o Evangelho, o livro da luz, dizia ela. Também deixou-nos muitos escritos sobre a Eucaristia. E posso dizer que ela dizia que Cristo eucarístico é o prisioneiro adorado. Junto dele sentia-se outra. Não podia viver sem a Eucaristia. A Eucaristia era fonte de força para as lutas. Expressa o seu amor eucarístico em orações, na arte, em visitas ao Santíssimo e em orações que compôs mesmo. Na arte, ela tem uma sensibilidade artística que se nota como característica. Ela pintava muito bem e então pintou desde paramentos, véus de ombro para a adoração, para a bênção do Santíssimo, também os pavilhões do sacrário, e mandou fazer uma custódia onde colocou a lúnula em ouro, com o ouro dela. Pôs lá o ouro dela para fazer a lúnula, porque dizia que ali ficava Jesus muito mais perto dela. Era ela que estava ali com Jesus. Eu tenho aqui só mais isto, uma oração que ela fez e colocou nos alicerces da capela que construiu em Fátima. Em 1950, diz: neste lugar santo, vimos levantar em vossa honra a capela dos nossos amores. Os nossos corações serão velas a consumir-se por vós, as nossas almas violetas singelas a perfumarem o vosso santuário, e os nossos votos as pedras preciosas que esmaltem o vosso cibório. Aceitai, Senhor, a nossa oferta e dai-nos uma bênção que nos transforme em vós e nos acompanhe sempre até nos juntarmos convosco no céu. Por todas as irmãs concessionistas ao serviço dos pobres. Maria Isabel Picão Caldeira Carneiro. Obrigado. Então, última ronda, 1 minuto a cada um para adoçarmos o apetite final e depois darmos seguimento com a nossa oração desta tarde. Cónigo Avelino, o padre Abílio Correia dizia que a Eucaristia é a experiência do céu. Como é que isso se vê hoje em São Mamede d'Este? Esse é o nosso grande desafio e esse, poderia dizer, é o grande estado da causa de canonização do padre Abílio, porque mais do que a honra ou a alegria dele ser elevado aos céus, o grande desafio, julgo eu, que temos que colher dele é exatamente esse. Ele falava numa revolução eucarística que ele queria iniciar em Portugal, dizia ele talvez até entre os senhores bispos, porque havia alguma resistência e considerava muitas vezes no clero aqueles que eram mais difíceis de convencer. Nós hoje diríamos o quê? A conversão pastoral ou a renovação pastoral de uma vida vivida a partir da Eucaristia, seja pessoalmente, seja como comunidade cristã. E, portanto, esta é a grande marca que ele nos deixa e que nós queremos, de facto, também, como comunidade cristã, traduzir nos nossos dias, mas que se nota muito isso, sobretudo, por exemplo, o Sagrado Laus Prene, que é vivido ainda com tanta intensidade. Só uma nota, o Padre Abílio dizia que 25 de Abril havia de ser feriado nacional. Ele não pensava na Revolução, claro que não, mas falava na importância da Eucaristia celebrada, vivida e adorada no Sagrado Laus Prene, porque 25 de Abril é o dia desde 1957, não tem nada a ver com a Revolução, é o dia do Sagrado Laus Prene em São Mamede e, portanto,
visitem-nos, sobretudo nesse dia. Se quiserem estar connosco, são bem-vindos para estar connosco a rezar e a adorar a Jesus presente realmente no sacrário. Via-se isto ainda muito no modo de celebrar, no modo de viver também o culto eucarístico, sobretudo então de uma forma ainda extraordinária, naqueles que o conheceram de perto e que nos deixam relatos tão maravilhosos sobre essa experiência de vida com ele e que podem também acompanhar-nos. Nós temos a página da causa, apostolodeeucaristia.pt, portanto estamos a colocar aí não só material, mas também alguns testemunhos destas pessoas já com mais idade que o acompanharam mesmo de muito perto e que nos deixam de facto este sentido do amor à Eucaristia, ao qual ele consagrou toda a sua... Quando digo Eucaristia, não é só participar na Eucaristia dominical. Atenção, certo? É toda a vida a viver a partir do sentido da Eucaristia. E como ele dizia, a irmã Alzira Sobrinho gastou e quer dar a sua vida até ao último suspiro, e foi isso que aconteceu. Muito obrigado. Dr. Alexandre Duarte, um dos trabalhos que tem realizado é compilar os escritos da Beata Alexandrina. Como é que nós podemos viver hoje essa espiritualidade mística da Beata Alexandrina? Em primeiro lugar, seria necessário conhecer de modo mais aprofundado os escritos da própria Beata. Há uma grande diferença entre a Beata que é conhecida popularmente e aquela que é a Beata que escreveu 35.000 cartas, por exemplo. E quem está por dentro dessas 35.000 cartas, excetuando os outros textos, começa a conhecer uma Beata que pode ser sintetizada em dois traços fundamentais. Primeiro, a Eucaristia como um indutor de transformação cósmica, o que é uma coisa que é extraordinária para uma mulher leiga, analfabeta, quase daqui do Minho. E, em segundo lugar, a grande percepção que ela tinha de que o maior milagre em Jesus não foi propriamente a ressurreição, foi a morte. Como é que o Deus que é a vida morre? E isso para ela é uma manifestação de um amor extraordinário, um amor transformador, um amor que desfenestra aquilo que nós somos para podermos estar a existir, não com os pobres, mas com a pobreza por excelência que é a própria Trindade, em que cada uma das pessoas em cada uma das pessoas da Trindade só tem consciência de si mesma na medida em que se dá e que se acolhe. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Irmã Emília Seixas, a irmã Alzira Sobrinho fundou o Asilo das Florinhas do Sacrário. Pode dizer-nos num minuto qual foi o impacto, ou que impacto isso tem ainda hoje para nós? Eu vou tentar prolongar 1 minuto e mais de 60 segundos, mas porque a fundação do Asilo das Florinhas do Sacrário surgiu como uma resposta à necessidade que ela via na época de dar, além de acolhimento e prover às necessidades das meninas mais pobres ali da aldeia, sobretudo com o auxílio e apoio muito forte da sua amiga Maria Augusta Martins, que era a senhora que efetivamente tinha dinheiro. A irmã Alzira, a exemplo da Beata Alexandrina, também não tinha possibilidades, era uma mulher pobre, mas não bastava a educação naquele tempo académico, ou saber ler, escrever, prepará-las para a vida doméstica, não bastava isso, era preciso também que aqueles corações conseguissem também palpitar de amor por Jesus na Eucaristia. E ela induzia, ou ia com o seu testemunho de vida, ia fazendo com que, sendo referência para que aquelas crianças percebessem o que é bom estar ali, percebessem essa bondade, tivessem essa percepção. E Alzira pautava-se e dizia que viver sem ele é morrer. Não existe vida, não existe forma de viver sem Jesus. E Jesus também lhe dizia, eu quero andar contigo. Ela diz em 1910, Alzira diz a Jesus, ó Jesus, quem vos poderá valer? Quem é que vos poderá valer? Em 1910. E ela ouve uma voz nítida, vinda do sacrário, que lhe diz, tu podes valer-me. Tu podias tirar-me desta prisão e podias adorar-me continuamente, estando nós muito unidinhos.
ela transmite isto para aquelas crianças do asilo, ela transmite isso depois também para as irmãs da congregação. Eu não me quero escapar outra citação que eu tenho aqui dela. Para terminarmos, irmã. Para terminar, e ela, esta transmissão que ela faz, e esta promessa que ela faz a Jesus, de que enquanto houver uma serva franciscana na terra, Jesus terá sempre uma companhia junto dele. Nós fazemos esta adoração 24 horas em todas as comunidades, 1 hora em cada comunidade, de forma a que dia e noite Jesus no sacrário esteja acompanhado. E o desejo de Alzira era este. Queria em cada coração que palpitasse sobre a terra formar um trono a Jesus Hóstia e em cada família um altar onde ele reinasse. E a percepção que ela tem de Jesus é tão grande, e eu tenho que dizer isto porque o tema do congresso, o subtema era reconheceram-no ao partir do pão. Alzira reconhece Jesus no pão, sensivelmente. Ela conseguiu chamar, assim de forma muito delicada, mentiroso ao diretor espiritual. Porque ela queria e estava muito com ele para que deixasse Jesus andar com ela, já que Jesus também queria. Eu já termino, mas tenho que contar isto. E o Sr. Padre Alfredo Rodrigues, frade menor, que era diretor espiritual dela, entrega-lhe o relicário com uma partícula e diz-lhe: pronto, queres andar com ele? Aqui o tens, anda com ele. Porque era evidente que Jesus aparecia muitas vezes no relicário, uma partícula consagrada. Queres andar com ele? Autorizo-te, anda com ele. A Alzira pegou naquele relicário, encostou ao peito e começou a chorar. E chorou amargamente, e o diretor espiritual ter-lhe perguntado: mas estás a chorar porquê? Não era isso que tu querias? Então aí o tens, anda com ele. E ela disse-lhe: Sr. Padre Alfredo, eu tenho muito respeito por si, mas não o tinha por mentiroso. Mas mentiroso porquê? Porque aqui não está Jesus. Como é que tu sabes que aí não está Jesus? Está aí a hóstia, então anda com ela. Não. Quando eu encosto Jesus ao meu peito, eu sinto, e agora não estou a sentir nada. E isto, efetivamente, aqui pode estar uma partícula, dizia ela, pode estar uma hóstia, mas não está consagrada. Esta percepção viva que ela tem da presença de Jesus na Eucaristia, a mim, pelo menos, fez-me dissipar qualquer dúvida que eu alguma vez pudesse ter na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Obrigado, irmã. Monsenhor Mário Rui, 30 segundos, um cântico de amor. Conforme o tamanho, vou reduzindo o tempo. O cântico de amor de Frei Bernardo, uma nota final. Para 30 segundos, não posso deixar de ler um poema do Frei Bernardo. Muito bem. Porque ele concebeu toda a sua vida, e isto eu falo de um jovem que tem 18 anos e que fez este poema, e que ele concebeu tudo, a sua vida. Ele sonhou ser sacerdote, o Senhor só o fez hóstia, não fez sacerdote. Portanto, ele sempre se considerou hóstia. Diz assim, Revelação, chama-se o poema. Poeta incompreendido e alma crente, busca um caminho austero e iluminado, ergo o olhar do mundo indiferente e sinto o coração erguer-se ansiado. Vivo a sofrer a dor de toda a gente, como quem para a hóstia foi fadado. Tive a pureza num desejo ardente de ver-me em inocente transformado. A renúncia é o caminho, e tão custoso, que eu ergo as mãos para Deus, aflito, ansioso, num íntimo alvoroço de fraqueza. O meu calvário é agreste e doloroso, mas busco um abandono angustioso, para ser só hóstia em sangue, luz acesa. Ele morreu 3 dias antes de completar 30 anos. Este livro é o seu testamento espiritual e poético. No dia colocaram este livro no correio e disseram-lhe:
Bernardo, o teu livro está pronto, está para chegar. E ele disse, hoje é domingo, já não chegará. Amanhã já será tarde demais. E ele morreu nesse domingo e não viu o seu livro de poemas publicado, mas está no céu e goza connosco também pela publicação deste livro. Muito obrigado a todos. Dom António Moiteiro, ainda faltam 5 minutos para as 18 horas, aguardem mais um bocadinho, estamos mesmo a terminar. Dom António Moiteiro, sobre Dom João de Oliveira Matos, para terminarmos, falou aqui algumas vezes sobre a Liga que ele fundou, a Liga dos Servos de Jesus. Pode também, num minuto, resumir-nos... Eu gostava de dizer duas coisas muito simples. A primeira é que a transformação da Diocese da Guarda no século XX deveu-se muito às visitas pastorais que ele iniciou como visitador diocesano em 1920 e depois em 23 foi auxiliar até 1962. Mas aquilo que ele pensava como motor de transformação da Diocese era a Liga dos Servos de Jesus. Ele não queria congregação, queria uma liga de pessoas de boa vontade que vivessem à maneira dos primeiros cristãos. Então, qual é a espiritualidade da Liga dos Servos de Jesus? Viver à maneira dos primeiros cristãos dos Atos dos Apóstolos. E a partir daí, ele começou por gente que vivia nas suas casas, depois fundou logo a seguir comunidades, mas ele chamava as comunidades a fogueira onde os de fora vinham aquecer-se para retiros e formação. Só para terem uma mínima ideia, 25 anos depois de ter fundado a Liga dos Servos de Jesus, tinham passado uma média mais de 1000 pessoas por retiros nas casas das irmãs. Mais de 1000 pessoas por ano. O que significa que foi a partir daqui que se fez toda a renovação. Num retiro que convocaram na Rovina, apareceram 200 homens para o retiro. E depois não tinham pregador. E não havia comida. Ele disse, não se aflijam, comida aparecerá. Porque as pessoas vinham com batatas, feijões, com isso tudo. E chamou padres à pressa. Um deles quem era? O Monsenhor Brás. Outro também venerável. Quer dizer, os santos estão sempre aqui encadeados uns nos outros. Agora, a Liga dos Servos de Jesus, neste momento existe, tem algumas comunidades e olhem, e continuam a cumprir a missão para a qual foram fundados. Muito obrigado. Padre Ricardo, uma nota final sobre as várias atividades que fez Dom Manuel Mendes, já aqui as referenciou. Deixe-nos num minuto uma nota final sobre Dom Manuel Mendes. Em vez de ser eu, se não se importa, que seja ele a falar. Não é? Vamos Dom a isso. Manuel Mendes que fala e que ele explique. É muito interessante quando ele entra em Porto Alegre, a sua primeira homilia, parece que seria habitual levar-se um plano de trabalho. E ele chega e diz, o meu programa é o Evangelho, é o cumprimento do meu dever, é a salvação das almas. É Jesus Cristo que me envia e o meu programa é trazer-vos Jesus Cristo, fazer que Ele reine em vós. Sim, é necessário que Ele reine, que Ele tenha em cada alma um templo, em cada coração um trono, em cada um de vós um defensor externo e dedicado, um crente sincero e heroico. É necessário que Ele reine porque sem Ele a sociedade não pode viver. Sem Ele o homem não pode ser feliz. Só Ele é a luz para a inteligência, a paz para o coração. Só Jesus Cristo, só a sua igreja sobrenada a este naufrágio e ensina hoje o que ensinava há 19 séculos, mostrando o norte da verdade à inteligência, que fatigada de tanto vaguear, nele repousa, tranquila e feliz, porque ele resolve cabalmente os problemas capitais da origem e dos destinos do homem. Jesus Cristo, como diz o apóstolo, é de hoje, é de ontem, será sempre o mesmo por todos os séculos dos séculos.
é a luz sem sombra, é a verdade sem acomodações. Muito obrigado. Irmã Maria Ivone Coelho, sobre a Madre Maria da Santíssima Trindade, ela fundou a Sopa dos Pobres, por exemplo, e criou outras obras sociais. O minuto final pode falar-nos desta parte social da vida dela? Sim, ela criou várias obras. A Sopa dos Pobres, onde diariamente mais de 200 pessoas iam, desde velhinhos, crianças, jovens, iam comer a sopa. Todos os seus bens foram postos ao serviço dos pobres. Ela sofreu muito para que a congregação fosse aprovada. Foi aprovada diretamente por Roma, porque não foi aprovada na diocese. O arcebispo entregou a Roma o processo e Roma a que aprovou. Por isso, eu resumo, foi uma mulher sofrida, muito determinada, audaz, mulher humilde, pobre, mulher de fé, confiante, forte. Em Deus encontrou a força para caminhar no meio das dificuldades. Permaneceu firme. E ela diz, escreve, não haverá argumento algum humano que me faça desistir daquilo que julgo ser a vontade de Deus. Muito obrigado, irmã. Terminamos com as palavras, como o Padre Sérgio fez de manhã. Terminamos com as palavras do Papa Francisco, que nos interpelam a todos, e a partir destes belos testemunhos, a quem de novo agradeço a disponibilidade para estarem connosco e para deixarem o apetite para, junto deles ou junto das causas de beatificação. Há lá em cima publicidade, está o Sr. Dom António Moiteiro a dizer-me, podem conhecer ainda melhor. Diz-nos o Papa Francisco, tens momentos em que te colocas na sua presença em silêncio, permaneces com ele sem pressa e te deixas olhar por ele? Deixas que o seu fogo inflame o teu coração? Se não permites que Jesus alimente nele o calor do amor e da ternura, não terás fogo e assim, como poderás inflamar o coração dos outros com o teu testemunho e as tuas palavras? Até daqui a 100 anos, no próximo Congresso Eucarístico Nacional.